Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 6 de agosto de 2025. Pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. O gráfico semanal não muda muito em relação ao que a gente vem falando durante a semana. Aqui a gente vê que o gráfico começa a querer ficar positivo, porém não saiu basicamente do lugar, tá, pessoal? Então nada muito a acrescentar no nosso gráfico semanal. Quando a gente vai para o diário, aí a gente vai começar a observar uma mudança aqui de tentativa de mudança de comportamento. Eu tô lembrando que nós falamos no estudo de ontem em relação a movimentos um pouco maiores do que o dia anterior. Então, ó, a gente teve um movimento um pouco maior no dia de ontem, uma amplitude de 2.050 pontos, acabou engolfando, né, o candle 147. O que, que seria o engolfar? Ele fez uma máxima maior que a anterior, mas também fez uma mínima menor que a anterior, né? Então a gente observa aqui que o gráfico de fato está com dificuldade de sair do lugar. Foi lá testar a média rápida novamente de 9 períodos e a gente vê que ele não consegue, né? Que ele não consegue evoluir, ó, e novamente se segurou naquela resistência, ó, que a gente tinha chamado a atenção no estudo de ontem, tinha chamado a atenção em outros estudos, que está com muita dificuldade de passar dessa região. Assim como ele está com dificuldade de passar do fundo aqui, né? Que ele não está conseguindo evoluir, ou seja, não está conseguindo romper esse fundo aqui, ó. Ele também não está conseguindo, né, passar desse topinho aqui, ó. Tá muita dificuldade de passar desse topinho. E às vezes que passou, deixou só para vir e voltou, tá? Então, é, para a gente poder ter um movimento maior, de repente o gráfico começar a se desenvolver, ele vai ter que perder uma dessas extremidades aí. A gente vem falando de um cenário mais lateral esses dias, né? E quando a gente olha aqui para os 60 minutos, a gente consegue ver, né? A gente já falou disso em outros estudos também, que ele está no cenário mais lateral, né? Que está mais ou menos nessa mesma região. E toda vez que chega nesse range aqui de resistência, eu procuro observar como que o preço se comporta para ver se de fato convém fazer uma venda aqui buscando um movimento, né, oposto, ou seja, indo para o fundo, porque é os movimentos que a gente vem observando. A gente vem falando de comprar no fundo e de vender no topo, porque é o que o gráfico vem nos oferecendo, né? Então, se a gente conseguir observar minimamente aqui o gráfico, ó, há muito tempo que ele não consegue desenvolver o preço. Ele vai dar uma puxada, ele volta, ó, ele vai de novo, ele volta. Então, assim, ele está trabalhando esse zigue-zague aqui. Então, por que não trabalhar esse zigue-zague? Agora ele chega no ponto aqui de meio de caminho. Se ele faz isso agora, aí ele ganha a possibilidade de estourar para cima, certo? Bem como ele pode fazer isso aqui e simplesmente continuar a cair e testar o fundo de novo. Então a gente está num cenário bem difícil de operar, né? Se a gente procura tendência, a gente está com uma dificuldade de achar essa tendência, mas dá para a gente tentar aproveitar esses movimentos que ele está nos ofertando em relação às possíveis compras no fundo e vendas nos topos, tá? O que a gente pode também
começar a tentar entender se tem algum padrão. Eu não consigo enxergar padrão nos 60 minutos hoje. O único padrão que eu consigo ver é que de fato ele está mais lateral e ele está sentindo tanto o topo quanto o fundo, ou seja, as resistências e suportes deste gráfico de 60 do momento. Tá ok, pessoal? Se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu curtir, poder deixar um comentário para a gente também, falar se você está gostando, se esses vídeos estão fazendo sentido para você, está acrescentando alguma coisa, está te ajudando a operar ou enxergar alguma coisa diferente. Acho que é bem interessante. E se puder compartilhar com os amigos, poxa, vai ser muito legal. Olha 15 minutos, ó, 15 minutos que a gente consegue ver, ó. Como eu disse em outros estudos, ó, o primeiro candle do dia está sendo bem, mas bem volátil, né? Ali entre o primeiro e o segundo, primeira meia hora do dia, ele está tendo uma volatilidade muito grande. Quer ver, ó? Vou mostrar isso para vocês, ó. A gente tem isso, ó. Aqui no dia 31/7, ó, amplitude de 865 pontos no primeiro candle do dia. No dia 1 de agosto, a gente tem uma amplitude de 1.275 pontos no candle 3. Óbvio que aí a gente teve o payroll, então dá um desconto, né? Mas olha aqui, ó. No dia 4, 1.210 pontos no candle 1 do dia, né? No dia de ontem, dia 5 de agosto, 1.210 pontos de novo no primeiro candle do dia, né? Vocês estão vendo uma marcação aqui, né? Lembra que eu tinha chamado a atenção de uma possível linha de tendência de baixo, uma LTB aqui, ó. E o bem interessante aqui, no primeiro movimento do dia, ó, quando ele puxa para cima com força, ele bate bem nela. E aí ele respeita, ele retrai, começa a trabalhar o preço. E aí, ó, quando ele vem com muita força para romper essa LTB e aí sim fazer esse movimento e fazer essa melhor perna de compra do dia que a gente teve e ficou mais em condições de pegar, porque esse candle 1 aqui é impossível de operá-lo, né? Certo? Então eu deixei aqui para mostrar para vocês que aquela LTB fazia sentido agora, ela ficou desconfigurada, então vou tirar do nosso gráfico. E o que o 15 minutos está me mostrando? Ó, ele fez um movimento, depois ele fez uma correção, aí ele fez um movimento e chegou lá naquela resistência que a gente vem chamando a atenção há alguns dias. Ó. Segurou exatamente nela, né? E aqui deu a melhor venda do dia, né? Melhor venda do dia para quem trabalhou tempos menores, por exemplo, vou pegar uns 5 minutos aqui só para vocês verem, ó. Então, 5 minutos, ó, deixou um candle, né, de falha ali, ó, no rompimento e depois pesou demais. Então, para quem trabalhou, por exemplo, a venda da mínima da 21 aqui, ó, né, ó, era um risco aí aproximado de 200 pontos. Com um candle ele andou 442, ou seja, pagou 2 para 1 com um candle de movimento. Para quem acreditou no movimento e segurou, ó, conseguiu surfar aí mais de 1.000 pontos. Obviamente depois o preço, aí a gente chega ali perto do horário do meio-dia, já começa a ficar mais, o mercado fica um pouquinho mais, um pouco diferente, né, do que o período da manhã. Fica mais consolidado, não tem muito movimento, os movimentos são menores, são mais lentos, amplitude menor, tudo muito devagar. Tá bom, pessoal? Então, ó, o que eu vou olhar para o dia de hoje? Eu vou esperar e entender se vai ter algum padrão aqui de continuidade, ou seja, se esse 15 vai tentar se manter aqui nessa região sem perder essa marcação de 34 aqui, se ele conseguir começar a desenvolver movimentos ascendentes, possivelmente ele vai lá testar o topo. E aí, se ele conseguir romper, de repente ele dá uma acelerada e a gente tem um bom movimento. Do contrário, ele vai seguir a lógica que a gente vem trabalhando. Ele vai vir trabalhar movimentos ascendentes e possivelmente vai vir testar o fundo. E ao testar o fundo, como eu já disse, se ele vir na mínima de ontem e falhar, eu topo montar compras. Se ele vir para o fundo da consolidação e falhar ou deixar sinais bonitos, né, de padrão comprador, eu, eu arrisco uma compra aqui porque vale o risco, certo? Vale o risco, uma vez que se você deixa aqui um stopzinho para baixo dessa consolidação, né? Isso se ele der o sinal nessa região,
poxa, é muito pertinente tentar, tá? Mas aí, obviamente, sempre analisando o contexto de mercado. Tá bom, pessoal? Vamos ver se amanhã a gente tem alguma coisa de mais, um pouco diferente para falar para vocês em relação à movimentação, tá? Só chamar a atenção aqui, ó. Se a gente puxar uma retração de Fibonacci aqui, ó, a gente vai ver, ó, que o preço, ele veio trabalhar bem no 76,4 do movimento do dia de ontem. E ali ele sentiu e ali ele voltou a subir, tá? Então, se ele de fato for respeitar essa região, ele ganha possibilidade para ir para cima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Lembrando que não se trata de recomendação de vendas e nem de compras. Bons trades e até amanhã.